Agora a gente fala do trágico ataque em uma escola do Texas, onde um adolescente armado matou 19 crianças e 2 professoras. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o especialista em relações internacionais, Daniel Toledo. Ele fala conosco diretamente do Texas. Daniel, seja muito bem-vindo, sempre colaborando aqui com a Jovem Pan News. As notícias sobre esses ataques nos Estados Unidos são cada vez, infelizmente, mais frequentes. Por qual razão esses tiroteios em massa estão ocorrendo com uma frequência maior por aí? Boa tarde, Daniel. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o governo americano ele não tem um número realista com relação a isso, né? Mas entre ataques em escolas e ataques envolvendo armas dentro dos Estados Unidos, estima-se que nos últimos 12 meses foram 200. Se nós compararmos isso com os números brasileiros, obviamente o número americano é muito inferior aos números que nós temos no Brasil, onde o controle de armas é muito maior. Então, a grande razão para isso, nós precisamos olhar aí a questão psicológica das pessoas e quais são as condições, principalmente isso, quais são as condições que essas pessoas estão adquirindo armas. Porque não é permitido nos Estados Unidos um jovem de 18 anos adquirir arma legalmente, a menos que ele tenha uma licença de caça, o que é muito fácil ele adquirir se ele for em alguma loja de artigo esportivo. Então ele consegue tirar essa licença imediatamente, mesmo tendo 18 anos, e aí ele consegue sim comprar uma arma legalmente dentro dos Estados Unidos. Isso é uma grande falha na lei e que precisa ser corrigida imediatamente. Agora, Daniel, há uma movimentação, especialmente do presidente Joe Biden, inclusive ele fez uma declaração hoje em que pediu que o país enfrente o lobby das armas. E há, especialmente no Partido Democrata, algumas movimentações para mexer um pouco nessa dinâmica. É uma indústria poderosa, ele chegou a falar em lobby das armas. Eu gostaria que rapidamente você explicasse como funciona esse mercado por aí, qual é o papel do lobista no Congresso norte-americano e se há iniciativas para alterar a legislação em relação à concessão de armas para civis. Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, a profissão de lobista nos Estados Unidos, ela é regulamentada, ela é autorizada e ela é legalizada. Então, existem sim lobistas de diversas áreas comerciais, não só das armas, mas de muitas outras, indústria médica e tudo mais. Então, a gente tem isso sim dentro dos Estados Unidos e eles têm um papel muito forte dentro do Congresso porque eles acabam financiando muitas campanhas eleitorais de muitos congressistas, sejam eles deputados, sejam eles senadores, sejam até o presidente. Então, a gente precisa entender essa questão. Essa ideia que as pessoas fazem de que existem democratas contra armas e republicanos pró-armas, isso também é uma história que não existe. Nós temos dentro do Congresso muitos democratas que são pró-armamentos e votam contra a restrição de armas, assim como nós temos muitos republicanos que são contra as armas e votam contra a legalização ou liberação de armas. Então isso é importante a gente saber que dentro dos próprios partidos existem sim essas diferenças e essas bipartições e cada um dos congressistas vota de acordo com a sua convicção e de acordo com a convicção do seu próprio estado. Então esse é um ponto muito interessante da gente saber. Com relação a propostas legais, a bills, de reforma de lei, com restrição maior à arma, existem diversas, né? A gente vê isso em todos os governos, inclusive teve muito no próprio governo Trump, dos próprios republicanos pedindo alguns tipos de restrições, algumas são absurdas e outras precisam sim acontecer, como essa facilitação de aquisição de armas com hunting licenses, onde as pessoas, até mesmo um turista, se uma pessoa chegar com visto de turista nos Estados Unidos, tirar uma hunting license, em alguns estados ele vai conseguir sim comprar uma arma, independentemente do calibre, independentemente da quantidade de munição que ele for comprar. Agora, Daniel, falam muito dessa cultura armamentista do norte-americano. Claro que a gente lembra que o direito à legítima defesa é um direito assegurado pela Constituição norte-americana, mas você já está aí nos Estados Unidos há muitos anos. Gostaria que você compartilhasse um pouco desse cenário, como funciona a relação do norte-americano médio com essa questão das armas. Qualquer um pode adquirir, falam que é possível comprar uma pistola, por exemplo, no supermercado. Que tipo de licença essa pessoa precisa conseguir? Ele tem que fazer um curso, as pessoas podem deixar várias armas em casa. Eu me lembro também que recentemente teve um debate em relação àquelas armas que são montadas. Então você não consegue identificar o registro dela e vários casos ocorreram justamente com essas pessoas que montam as armas. Queria que você explicasse um pouco dessa dinâmica do mercado norte-americano.
Vamos lá, vou tentar resumir, porque realmente esse é um assunto que a gente pode debater eternamente aqui. Claro. Mas a aquisição de armas nos Estados Unidos, na maioria dos estados, alguns estados vetam isso, como por exemplo Califórnia, Nova York, Delaware, são estados que realmente eles são mais proibitivos e é mais difícil você adquirir. Mas nos outros estados, na maioria deles pelo menos, é muito fácil você adquirir. Basta você ter uma legalidade dentro do país. E se você não ter criminal record, eles fazem um background check no seu record criminal, na sua ficha criminal. Se não houver nada que impeça, você pode sair dali com a arma, independentemente do calibre, independentemente do tipo de arma que você está saindo. E o grande problema disso tudo é que eles não têm aqui, eu já fiz isso, inclusive fiz algumas sugestões, inclusive para amigos meus que inclusive são lobistas, para que eles fizessem uma inclusão da questão psicológica. Então, se alguém está passando por um tratamento psicológico, seja psiquiátrico ou dentro de um consultório de psicologia, que esses profissionais sejam obrigados a informar que esta pessoa tem algum tipo de alteração e que ela não deve ter acesso à arma enquanto ela não terminar o tratamento ou que o médico se responsabilizar por ela. Então isso tem sido um grande problema. Dentro dos supermercados, eu confesso para você que eu nunca vi nenhum tipo de arma. Antigamente existia no Walmart, eu nunca vi, de 5 anos para cá eu não vi mais nenhum tipo de arma sendo vendida em Walmart. Isso são lojas especializadas em armas ou lojas de caça e pesca que fazem realmente esse tipo de venda e esse tipo de checagem no background da pessoa. Agora, Daniel, tem um outro assunto e um outro recorte que seria importante você destacar para a nossa audiência. Como a imprensa norte-americana tem tratado essa questão que envolve as armas e, eventualmente, até desses ataques pontuais. Eu vou fazer um paralelo com uma situação aqui do Brasil. Vários parlamentares ligados à bancada de segurança pública criticam um pouco a cobertura de parte da imprensa brasileira em relação à operação da polícia em alguns estados em relação à situação quando envolve mortos, civis mortos. Alguns chegam a falar que a nossa imprensa faria ativismo. Eu queria que você nos dissesse como a imprensa norte-americana tem feito a cobertura de casos semelhantes ou como ocorreu no Texas. A hora certa na Jovem Pan News, 4h26. Por favor, Daniel. Vamos lá. É importante a gente entender que no Brasil, infelizmente, eu digo isso infelizmente porque eu vivi muitos anos da minha vida no Brasil, nós estamos acostumados com a criminalidade. Então, se você falar, olha, nos Estados Unidos, nos últimos 12 meses, tivemos 200 tiroteios, né, num país que tem quase o dobro do número de habitantes do Brasil, se nós compararmos com o que nós temos no Brasil, os tiroteios são quase que diários e em vários estados, em várias cidades, quase que simultaneamente. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, na região ali das favelas, nós temos tiroteios constantes, né? Então, não dá para a gente imaginar um americano enxergando essa violência no Brasil. Tanto que ontem o presidente Biden falou sobre isso e disse que em outros lugares no mundo não acontecem tiroteios como estão acontecendo nos Estados Unidos. Ele não tem viajado muito, ou ele não está muito bem informado sobre alguns lugares, que eu poderia citar aqui pelo menos 15 países onde nós temos, sim, uma violência muito grande, muito maior do que realmente acontece nos Estados Unidos. E isso faz com que a população, principalmente aqui do Texas, que está acostumado, sim, a andar armado, que cresce dentro de uma família cuja cultura familiar é ter armas, eles reagem muito mal a isso, porque eles não estão acostumados com violência, eles estão acostumados com a arma, mas não com a violência. Eles não associam arma à violência. Então, eles enxergam isso de uma forma desesperadora e acabam cobrando, sim, do governo, tanto estadual, que é o Greg Abbott, quanto o federal, que é o presidente Biden, uma posição nesse sentido, de que, olha, nós vamos precisar de um controle para saber quem são essas pessoas que efetivamente estão comprando arma e restringir para que essas pessoas não tenham capacidade de andar armados, porque elas saem de casa com a intenção de lesionar alguém, diferente de você sair de casa com a intenção de se proteger sem a necessidade de lesionar qualquer outra pessoa. Então a mídia aqui acaba cobrindo justamente o drama dessas pessoas, porque elas estão totalmente inconformadas. Hoje eu fui deixar meu filho na escola e honestamente, foi a primeira vez em anos que eu fiquei esperando na porta da escola para ver meu filho entrando lá. E mesmo quando ele entra, a gente não tem certeza do que vai acontecer lá. Então realmente as pessoas estão apavoradas por aqui. Diante dessa situação, quais são as perspectivas? O que deve ser feito nos Estados Unidos a partir desse ataque no Texas? 30 segundos para você, Daniel.
Com certeza muita coisa vai mudar, porque as pessoas não estão dizendo aí, eu não vi na mídia, pelo menos falando, que essa é a última semana de aula antes de férias, né? As férias agora escolares dos Estados Unidos inteiro começam na quinta-feira, depois de amanhã. Então, com certeza, as polícias, eu já recebi, inclusive, e-mail aqui, convocando para reunião de bairro, as polícias devem tomar algum tipo de medidas, as escolas vão tomar algum tipo de medida e o governo vai tentar aprovar alguma coisa nessas férias que são as mais longas escolares que os alunos têm aqui nos Estados Unidos. Com certeza virá algo bem sério nesse sentido.